noite e nós vamos ler a palavra do Senhor, amém? A gente filma a pregação da palavra de Deus, não é para se aparecer não, é porque a nossa pregação está indo longe, aleluia! A nossa pregação chegou lá em Portugal. Os portugueses estão ouvindo nossa pregação, irmão Deus? Estão ouvindo nossa pregação, aleluia! Chegou na Angola também, os angolanos estão ouvindo nossa pregação. Louvado seja Deus. É a igreja de Cristo, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Convido os irmãos a de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, assim nos fala a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é alegria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Momento feliz, saber que nós vamos passar para a igreja de Cristo as palavras do nosso Salvador. Imagina os irmãos quando Jesus estava aqui no mundo, andando em carne e osso como nós. Imagine aqueles homens pecadores em volta de Jesus, ouvindo a palavra dele. E Jesus falava muito das coisas do céu. Claro que Jesus não podia descrever as coisas como era lá, porque a nossa mentalidade humana, a nossa carnalidade não pode compreender as coisas celestiais. Mas Jesus usava figuras, dava os exemplos e operava sinais. Aleluia! Que privilégio, hein? Que privilégio! A gente aqui na igreja, junto com os irmãos em Cristo, o nosso coração se alegra ao compartilhar a palavra de Deus. Imagina os irmãos se Jesus entrasse por aquela porta, ele andando igual homem, e se entrasse aqui conosco. Já pensou um negócio desse? Nossos irmãos passaram viveram isso. Eles estiveram com ele, aleluia. Jesus estava no meio dos homens, e ele foi rejeitado, foi desprezado, mas ele estava ali cumprindo o grande amor de Deus, que os homens não perceberam, que era o próprio Filho de Deus que estava ali. E dentro de poucos dias, meus irmãos, Jesus ia ser entregue à morte. Jesus ia ser entregue aos homens. Ele ia morrer na mão dos pecadores. Era a vontade de Deus, o sacrifício perfeito que agrada a Deus para solucionar o problema do pecado do homem, porque no passado a lei, os profetas, o sacrifício não resolveram, blasfemaram tudo, desfiguraram tudo, carnalizaram tudo. Mas Jesus era o último, era o escape, não ia ter mais jeito. Ou era Cristo ou o mundo estava perdido. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Que amor é esse? Que amor de Deus é esse? Eu tenho 3 filhos, eu não tenho coragem de dar nenhum.
digno para morrer no lugar de ninguém. Deus pegou o único filho dele e falou: você vai lá e vai morrer pelo pecador. E Jesus veio, aleluia! Glória a Deus, porque Jesus veio e trouxe o evangelho poderoso. E Jesus orou por nós. Ele não só ensinou a orar, ele orou por nós. Deixou a oração como exemplo para que nós pudéssemos estar perto dele. E Jesus falou: orai sem cessar, vigiai em todo tempo, porque eu estou convosco, aleluia, até a consumação do século. Meus irmãos, e Jesus falou para eles: depois que eu subir, eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador vai estar convosco. Eles viram Jesus morrer naquela cruz, viram Jesus ser colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, aleluia. E Jesus se apresentou no meio da igreja. Jesus não se preocupou com o mundo, o que o mundo estava pensando dele. A palavra dele tinha ficado. Jesus se apresentou no meio da igreja, aleluia. Eles estavam trancados, com medo do judeu, que eles andavam com Cristo. Eles podiam ser presos a qualquer momento, até ser mortos. Eles estavam com medo. A palavra fala, meus irmãos, que Jesus se apresentou no meio deles e diz: paz seja convosco, aleluia. O mundo está aí, meus irmãos, a tribulação está aí, as trevas estão aí, o pecado está aí, mas a igreja de Cristo está diante dele e ele está no meio de nós, aleluia. Jesus está no meio da igreja. Bendito seja Deus. Ele está falando: paz seja convosco, e ele reforçou a promessa dele: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, Jerusalém comemorando a festa de Pentecostes, havia gente tudo quanto é canto na cidade, e os discípulos estavam lá dentro daquela casa. Eles estavam juntos, eles não estavam lá fora comemorando a festa, eles estavam juntos. Bendito seja Deus. Aí muitas vezes a igreja é criticada: ah, por que vocês não participam de uma festa mundana? Por que vocês não se misturam? Não, meus irmãos, Jesus falou para nós ficar em Jerusalém, aleluia. E para ficar junto, se a gente for lá para o meio da festa, olha o que aconteceu. Enquanto eles estavam no meio da festa, os discípulos estavam juntos, o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia. O Consolador desceu. E quem é que viu o Consolador descendo? Foi os sacerdotes? Foi os fariseus, publicanos? Os romanos? Aqueles que estavam lá comemorando a festa? Não! Foi os pescadores, homens simples, pescadores que andaram com Cristo, receberam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Eles eram melhor do que aqueles que estavam lá fora? Não! Eles estavam com Cristo, aleluia. Ficamos com Cristo para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele só desce sobre a igreja, aleluia. O Espírito Santo não está em todo lugar, não. Ele só está no meio dos crentes, aleluia. Dos crentes em Jesus Cristo. Por que o mundo vai fazer com o Espírito Santo? Vai fazer o que com o Espírito Santo? Mas a igreja, meus irmãos, ela sabe muito bem o que fazer com o Espírito Santo, porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles abriram aquela porta, aleluia. Eles saíram daquele lugar e foram para a rua pregar ousadamente o nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas os judeus podiam prender eles, os romanos podiam crucificar eles, que fosse, mas agora eles estavam cheios
cheio do Espírito Santo, e o crente cheio do Espírito Santo não tem medo do mundo, não tem medo do diabo, ele prega Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus morreu e ressuscitou, vocês crucificaram ele, mataram ele, desprezaram ele, mas ele ressuscitou, aleluia. E quem é que viu isso? Apenas as mulheres que foram lá no sepulcro, e os discípulos de Cristo viram ele, aleluia, e eles podiam falar dele, porque eles andaram com ele, eles ficaram com ele, eles comeram com ele, eles dormiram com ele, eles oraram no monte com ele, então eles podiam falar: fariseus, hipócritas, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou, aleluia. Não roubaram o corpo dele, roubaram coisa nenhuma, ele está à direita do Pai intercedendo por nós, aleluia. Deus, aleluia. Pedro, meus irmãos, pescador, quem pregava naquele tempo lá era o sacerdote, né? Sacerdote, os principais dos sacerdotes, eles tinham o livro da lei, eles pregavam. Foi uma coisa extraordinária que ninguém nunca tinha visto. Pescadores, homens simples, pregando a palavra de Deus. Que é isso? O que está acontecendo ali? As pessoas se juntaram para ver. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Todos os estrangeiros que estavam em Jerusalém ouviam a pregação da palavra de Deus nas suas próprias línguas. O Senhor já estava mostrando que o Evangelho de Cristo não seria nacionalizado. O Evangelho de Cristo é mundial, é internacional, aleluia. Estão querendo privatizar o Espírito Santo. Tem algumas denominações por aí que se denomina dona do Espírito Santo. Tem até sede para o Espírito Santo, irmão Luiz. Aqui o Espírito Santo ele vai falar com a igreja, mas primeiro ele vai passar aqui por nós. Vai conversar com nós. Depois que a gente vai distribuir. Conversa do diabo, meus irmãos. O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, aleluia. Se fosse isso, o Espírito Santo ia ser derramado lá sobre os fariseus, lá, os publicanos, né? Os doutores da lei. Olha, vocês que estão cumprindo a lei de Moisés aí, olha bem, agora tem uma nova doutrina, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sacerdote, reis, seja lá quem for. Se quisesse ouvir a pregação da palavra de Deus, só os apóstolos tinham. E eles estavam pregando, e todos que eram estrangeiros estavam ouvindo na sua língua. Esses homens estão embriagados, estão falando bobagem nessa hora do dia. Levantou Pedro se levantou. O primeiro pregador da palavra do Senhor foi Pedro. O primeiro pregador da palavra de Deus foi Pedro. Pedro não foi o primeiro papa, como a religião diz, não. Não tem nada de primeiro papa, não. Pedro foi o primeiro pregador da palavra de Deus. Esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é a profecia lá em Joel. Uai, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus? Claro que conhece. O Espírito Santo revela todas as coisas, aleluia. Ficaram ouvindo a pregação de Pedro. E a palavra fala, meus irmãos, eles ficaram preocupados, ficaram assim, pensativos. Que faremos, meus irmãos? Pedro falou a mensagem poderosa de Cristo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro já estava falando ali, o arrependimento, o homem para alcançar a bênção do Senhor na vida dele, a salvação que só Jesus Cristo dá, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não tem salvação. Arrependei e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Só assim você vai receber o perdão dos seus pecados. Não é confessando para um homem, não.
Ah, não. As pessoas a gente pede perdão. A gente pede perdão pro homem, né? Agora confessar pecado, não. Confessar pecado, você confessa ao Pai. E pede em nome de Jesus. E Pedro continua falando. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Olha a profecia de Cristo, meus irmãos. Lá em Jerusalém, essa promessa que vê que esse Espírito Santo que desceu sobre nós é o Consolador que Jesus enviou. Foi Jesus que enviou o Espírito Santo. E essa promessa é para vós que estão me ouvindo. É para todos vocês que estão me ouvindo. É para vossos filhos e para todos que estão longe. A bênção do Senhor, meus irmãos, não seria mais restrita só ali para a nação de Israel. Não seria. Seria para todos que estão longe. E nós somos alcançados por essa promessa. Nós estamos tão longe de Jerusalém, tão longe. Mas o Espírito Santo que foi derramado ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, é o mesmo que está sendo derramado todos os dias na vida daquele que está confessando Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e sendo batizado em nome de Jesus. Aleluia! E com muitas palavras, Pedro falava muito, e ele ensinava, ele exortava. E Pedro não dava moleza não. Pedro falou: salvai dessa geração perversa. Olha bem, meus irmãos, até pouco tempo Pedro estava com medo lá dentro daquela casa lá, né? Mas agora com o Espírito Santo, ele falava ousadamente do nome de Jesus. Essa geração perversa. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, você está levantando pregadores cheios do Espírito Santo para denunciar o pecado. Para denunciar o pecado. Sabe por quê, meus irmãos? As grandes religiões, os grandes movimentos, o que eles fizeram? Estão acobertando o pecado. Estão acobertando o pecado para não perder poder. Não estão pregando a palavra de Deus do jeito de ser pregada. Pedro podia ficar temeroso. Olha bem, eles mataram Jesus, pode matar também. Se matasse Pedro, ele ia encontrar com Cristo logo. Só que Deus não queria isso. Pedro tinha muito chão pela frente. Olha, irmãos queridos de Jesus, o Senhor, Ele preserva as nossas vidas, preserva a nossa vida, para que nós possamos falar do nome de Jesus para o pecador que está indo para o inferno. Jesus quer salvar ele. Geração perversa, religião perversa, que não quer pregar mais o nome de Jesus, irmão Luiz. Quer encher a igreja com autoajuda, um tapinha no ombro, isso não leva ninguém para o céu. Pedro falou: geração perversa, vocês mataram Cristo, rejeitaram ele, mas ele está vivo, e a prova disso que ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Aleluia! Eles estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro, sabe o que eles fizeram? Eles se prostraram, aleluia! Eles se prostraram e foram batizados, porque de bom grado receberam a palavra. Louvado seja Deus! Igreja querida de Cristo, não tenha medo de ser rejeitada, não tenha medo de ficar em igreja vazia, não. Prega Jesus Cristo do jeito que tem que ser pregado, porque o pecador vai ouvir, aleluia! O pecador vai ouvir. Aquele culto bonito, cheio de balanga para cá, balanga para cá, aquele pregador cheio das teologias, né? Isso não salva ninguém não, meus irmãos. Não salva ninguém não. O que salva é a palavra de Deus.
séria, comprometida e cheia do Espírito Santo, aleluia. Isso salva. E eles foram batizados, aleluia. Eles receberam a palavra de bom grado. E a Bíblia fala, meus irmãos, que naquele dia 3.000 almas se agregaram. Imagina os irmãos, uma cidade como Jerusalém, lotada, 3.000 pessoas, e não era nada, eram poucas pessoas. Mas é isso mesmo, a igreja de Cristo, ela sempre foi assim, sempre foi assim. O mundo sobressai a igreja. Os irmãos querem ver uma prova? Uma pequena prova. Convida alguém para vir na igreja para ver. Vem? Difícil, né? O cidadão arruma tanta desculpa, né? Ah, mas já tem um pagodão lá na avenida lá. O cara sai de madrugada, vai para lá. Sem medir esforço. As pessoas estavam na festa, participando da festa, mas houve um pequeno grupo, 3.000 almas se converteram ali, aleluia, deixaram o mundo, não quiseram saber de festa de Pentecostes, coisa nenhuma, foram aos pés dos apóstolos e aceitaram Jesus Cristo como Salvador, aleluia. Bendito seja Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus nesta hora, nesses últimos dias, Ele está derramando o Espírito Santo dele sem medida. Sem medida. E o Espírito Santo não vai ser concentrado no homem, não. Não fica olhando para o homem, não. Não fica olhando para o homem, não. Você mesmo vai dobrar o seu joelho, vai olhar para o alto e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Derrama sobre mim o Espírito Santo, porque eu não quero pecar, Senhor. O pecado só me maltrata, o pecado me machuca, o pecado está me levando para o inferno, mas eu quero Cristo, aleluia. Você vai ser cheio, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te levantar e vai fazer de você uma nova criatura. Essa foi, meus irmãos, a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação do Evangelho da Graça foi ali em Jerusalém. E nós precisamos resgatar a pregação cristocêntrica que traz Jesus Cristo no centro, para que o pecador escuta, porque o nome de Jesus, só o nome de Jesus, vai levantar o pecador do chão e ele vai ser uma nova criatura. Louvado seja Deus. Nós podemos glorificar o Senhor, que nós estamos fazendo parte disso. E em nome de Jesus, o Senhor vai salvar as almas. Não para trazer para a igreja, para encher a igreja, não. Mas é para salvar, aleluia. Para salvar, para tirar do mundo e trazer para a presença dele. E o nome do Senhor, só o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Pai, esse homem, Satanás está querendo matar ele, mas a tua igreja clama o nome de Jesus Cristo para que ele seja liberto, ele seja livre, ele seja nova criatura. Ele entrou no lugar certo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dele. Essa igreja é de Jesus Cristo, e ele é uma alma que custou o sangue de Jesus, e nós amamos ele, Senhor. Nós queremos ele para Cristo. Nós queremos ele, Senhor. Nós queremos que ele entre no céu conosco. Que o diabo perca essa alma, vai cantar outra nos quintos dos infernos, porque essa aqui pertence ao Senhor, aleluia. Nós oramos para que ele seja liberto, Pai, que o Senhor possa cuidar dele, que nenhum mal venha sobre ele, nem sobre a sua família. Pai, te agradecemos pela vida dele, pela
a vida dele. Jesus te ama, meu irmão, te ama muito. Entrega seu coração a Jesus Cristo, tá? Entrega a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ficar com essa palavra e que Deus possa nos abençoar, amém? Chamar meu irmão para cantar um louvor aqui. Bendito seja Deus. Aleluia.